A melhor parte da maçonaria é o churrasco. Vamos ver essa questão. Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje, como eu falei ali, vamos falar sobre o churrasco e a maçonaria, ou vamos aprofundar mais esse tema, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E convido você, caso não seja inscrito, já sabe, né? Já sabe, faça a sua inscrição aqui no canal. Fique por dentro, dê o seu like, compartilhe e ative o sininho, as notificações. Fique por dentro dessa temática que é a maçonaria. Muito bacana entender todos esses lados aí dessa questão. E também, se você busca um aprofundamento, eu recomendo que você adquira o curso Entenda a Maçonaria, porque aí sim você vai entender de vez. Tem muita gente que entra em contato comigo via WhatsApp, via Instagram e tal, né? E sempre fazem algumas perguntas, tá tudo lá no Entenda a Maçonaria, sabe? Então, dê um passo a mais, certo? Se você ficar batendo na mesma tecla, a mesma coisa, então não vai adiantar, cara. Então dê um passo a mais e entenda de fato, né, cara, mulher, tá? O curso é livre, para falar a verdade, né? Não tem nenhum tipo de restrição, é um curso que vai levar a pessoa a outro nível de entendimento, é um curso aberto, certo? Para você entender a temática de uma forma muito ampla, né? Então não tem problema nenhum, né? É a mesma coisa que você estudar a história do Brasil, tem uma... que eu gosto muito de uma série do History, como é que porra, esqueci o nome, cara, putz, esqueci o nome da série, que passa domingo, esqueci o nome, já lembro, né? Enfim, a questão é a seguinte. Então o que acontece, né? O pessoal tá chorando aí nas redes sociais. Pô, mas a gente não tem mais aqueles nossos encontros, né? Já não tivemos aí o jantar ritualístico na metade do ano, agora já tá chegando o final do ano aí também, não sabemos como é que vai ficar, restaurante e tal, aquele negócio todo que a gente faz, né? Porque a gente, pra você que não entende, algumas lojas têm por tradição fazer 2 jantares ritualísticos, né? Então o jantar ritualístico, eu já falei aí sobre algumas temáticas, né? É uma coisa muito antiga da maçonaria. Se você pegar os primeiros rituais, na verdade, né, franceses, você vai ver que já existia o tal do banquete ritualístico. Então tem lá, se você lê em francês, né, e adquirir um manual, um ritual em francês, você vai ver lá que tem os graus, né? Tem a instrução do grau, a abertura da loja, as questões do catecismo, né, que era muito utilizado, né? Que são instruções, na verdade, que a gente chama hoje em dia também. E tem a parte, em alguns rituais antigos possuem a parte do banquete ritualístico, o jantar ritualístico, que é um jantar em homenagem, né? Isso aí veio da cultura agrícola, podemos pôr assim, né? Que é uma espécie, até a gente pode pôr como uma homenagem às questões da agricultura, aquelas festas que a gente tem, as festas comumente chamadas de pagã, né? Pagãs. Então o termo pagão, na verdade, quer dizer camponês, certo? Então eles faziam aquelas festas, né, porque era uma dificuldade, passavam o inverno, dependiam da subsistência, de plantar ali. Então era uma luta, né? E hoje em dia ainda acontece com um pouquinho mais de tecnologia, um pouquinho mais de entendimento, mas imagine alguns séculos atrás, né? E a maçonaria acabou adotando essas questões das festividades até para celebrar. E isso foi uma questão interessante, né? Porque o ser humano é um ser social, afinal de contas, né? A gente gosta, né? E claro, assim, ó, não quero que me entenda mal. Isso é uma coisa interessante, importante e muito instrutiva na questão maçonaria, porque você tem na sua reunião oficial, vamos pôr assim, né? Como a gente chama, reunião ordinária, ou até iniciação, esse tipo de coisa, né? Que são questões das reuniões que acontecem. Mas depois nós temos um momento mais de descontração, né? Geralmente onde os irmãos ou vão no restaurante, ou se o templo onde está acontecendo a loja tem um espaço ali, umas cadeiras, umas mesas, às vezes uma churrasqueira, né? Geralmente os templos têm um espaço assim. Hoje tem algumas potências que tem alguns restaurantes, inclusive, né? Tem um espaço lá, alugam lá para o restaurante faz a comida para o pessoal. Então é um momento de descontração, né? Depois de toda aquela tensão que você passou geralmente a semana inteira, se a loja for semanal, obviamente falando, certo? Você passa por uma reunião, pô, mata aquela saudade, recebe as instruções e depois vai para concentração. Concentração, eu digo no sentido de fazer essa concentração de alimentar, né? E até tomar umas canjibrinas aí que o pessoal gosta também, né? Então cuidado, né?
vá de Uber, né? Não estou fazendo propaganda por Uber, mas não dirija se você tomar umas canjibrina a mais, certo? Mas o grande problema dessa questão, que você veja, é uma questão que incorpora. Eu fiz um relato aqui sobre praticamente uma questão estrutural de como funciona uma reunião e até as questões internas. O que interessa nesse jogo todo, né, nesse contexto todo? Será que é o churrasco? Obviamente não. Ele é um complemento muito bacana, né? Porque às vezes como eu falei, né? A pessoa está tensa, né? Passou pela reunião, dá aquela relaxada e tal, né? Começa a participar da reunião da maçonaria, então de uma forma ou de outra acaba relaxando aquelas tensões que todos vivemos, né? Tensões familiares, tensões de emprego, tensões da pandemia, certo? Eu estou falando assim num aspecto geral, até agora na pandemia, brincando, né? Tem ocorrido algumas reuniões aí por parte de potências simbólicas, né, grau 1, 2 e 3, e alguns Supremos Conselhos também tenho visto aí na internet, aí no Facebook, por exemplo, né, algumas reuniões. Então, com máscara e os cambal, né, é só procurar aí no Face e você vai ver. Mas falando de uma forma geral, né, existe esse cronograma e é muito bacana. Às vezes eu, por exemplo, muitos irmãos vêm querer tirar dúvidas, mas por que acontece isso desse jeito, né? Então a gente procura sempre esclarecer, certo? Então é importante é uma questão seguinte, né? É um momento de aproveitamento, não é o momento principal, como eu falei, obviamente falando, né? Dentro de uma reunião ordinária, a questão principal ela fica baseada justamente na transmissão das instruções, sabe? Que são pré-requisitos do grau a ser trabalhado, ou é um trabalho que o irmão acabou desenvolvendo e apresentou, né, uma temática, qualquer ela que seja, e depois o que acontece? O irmão apresentou um trabalho lá, por exemplo, né, vamos fazer uma viagem aqui, né? O irmão apresentou um trabalho sobre a questão da geometria sagrada, por exemplo. Pô, é um assunto muito amplo, né? Pô, a geometria e os cambal, né? Proporção áurea, um monte de simbolismos e esquemas matemáticos, geométricos e aritméticos aí que compõem esse contexto, né? E depois, obviamente, o irmão, um ou outro irmão pode ter algum tipo de dúvida. Mas como é que aquilo funcionava na época dos egípcios, por exemplo? Como que a cultura grega trabalhava com essa questão de proporção, sabe? Se essas dúvidas não forem tiradas no templo, após a apresentação desse dito trabalho aqui, que nós estamos fazendo uma alusão aqui, pode ser esclarecido depois. E daí é muito bacana, né? Porque daí mesmo o irmão que fez a instrução ou apresentou o seu trabalho, tá até de uma forma mais descontraída ali fora, né? Tá comendo, o pessoal ali está fazendo a comida, né? Se for vegano, está fazendo uma saladinha lá, tudo tranquilo, não tem problema nenhum quanto a isso, né? E enquanto os preparativos estão sendo tomados, a gente pode trocar uma ideia, conversar sempre. Então é muito bacana por conta disso, você acaba aprendendo com bastante descontração também, né? Uma questão que eu já vi em algumas lojas também, que é um outro exemplo, que eu não concordo muito, mas até já aconteceu comigo, né? É de um irmão ficar responsável muitas vezes e deixar de ir para a reunião para fazer os preparativos. Às vezes os caras, pensa que o ápice da questão é o comer, é a descontração, é tomar uma cervejinha, tomar um vinho, enfim, né? O pessoal aí gosta de tomar uma canjibrina, como eu falo, né? Então, mas não é. Isso é um momento à parte. E se você parar e pensar, você que faz parte da ordem maçônica, você vai ver isso. Se você fizer experiência, você vai ver. Se você não participar, que acontecem outras coisas também, né? Às vezes o irmão se atrasa e não consegue chegar no horário, ou tem algum compromisso, ou tem gente que dá aula em faculdade, esse tipo de coisa, e consegue chegar somente depois da reunião. Parece que você perde uma parte da questão, sabe? Então, claro, o que eu quero falar com isso? Essa parte do churrasco que eu pus aqui, né, ou a descontração em si, ou esse momento pós o ágape, como a gente chama, né, o amor e tal, o ágape, esse momento ele não é o principal.
mas é um complemento muito importante por todos esses detalhes que eu acabei detalhando aqui, né? Dessa questão da pessoa estar mais aberta, mais tranquila, mais sossegada, até para trocar uma ideia. O irmão que às vezes estava um pouco tímido de fazer algum tipo de pergunta lá dentro na hora da reunião, vem e faz um questionamento. Às vezes ele pensa, pô, você estava falando lá de geometria, né? Que nem era o exemplo que eu estava dando aqui, e de repente ele vem com uma história, mas os aviões, né? Como é que funciona essa questão da geometria dos aviões? Então uma pergunta assim que a princípio não tem nada a ver, mas de repente fica elucidada, sabe? Com o perdão da viagem aí, mas funciona mais ou menos desse jeito. Espero que tenha passado essa mensagem para você. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. E espero você no meu próximo vídeo. E espero você lá no curso Entenda a Maçonaria. Um fortíssimo e grande abraço.